Olá, oitavo ano, tudo bom? Então, nós vamos estar participando aí dessa aula, tá? É, por conta aí, né, do presencial ter sido interrompido, nós vamos ficar aí no online, não sabemos até quando, tá? E eu vou gravar essa aula fazendo a correção, né, do dever de casa e já é, fazendo a conclusão desse capítulo, tá? Esse capítulo aí que nós estamos falando sobre entrevista, tá? Então, vou pedir que vocês peguem o livro, página 17. Nosso livro, página 17. Pega aí o lápis de borracha para poder estar acompanhando a correção aí, tá bom? A aula vai ficar gravada, tá? Quem não tem o livro ainda, pode acompanhar, tá? Porque como o assunto é um assunto bem tranquilo, né? Então você pode estar acompanhando aí e tem certeza que você vai estar também entendendo, mesmo sem o livro. E quem não tem o acesso ainda às plataformas, né? Assim que tudo se normalizar, vocês tiverem o acesso, é só, né, acompanhar aí o que foi feito e qualquer dúvida estarei à disposição, tá bom? Então, nessa página 17 aí, na oitava questão, fala assim: agora leia uma entrevista coletiva com os atores do filme Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Nós vimos que a primeira entrevista foi com a escritora Ruth Rocha, né? E agora o livro traz uma outra entrevista, né, com os atores desse filme, tá? Então, nós temos aí, né, o moderador, a Alexandra, né, o Jake e o Brandon, o Logan também. Então, tudo aí, né, forma a entrevista. Então, na letra A pergunta é a seguinte: as entrevistas podem variar de acordo com o número de participantes, podendo ser classificadas de formas distintas. Relacione a seguir as entrevistas lidas às suas respectivas classificações. Para isso, marque entrevista individual com a letra I maiúscula ou entrevista coletiva com a letra C maiúscula. Então, a entrevista da Ruth Rocha, nós podemos considerar que ela é uma entrevista individual, né? Porque é só a entrevistadora, né? E o entrevistado, que é a Ruth Rocha. Tá? Então, aí nós vamos colocar o I, que é uma entrevista individual. Já abaixo, a entrevista com os atores do filme é uma entrevista coletiva. Tanto que eu li o nome aí, né, dos personagens, né? Então, é uma entrevista coletiva, não é só com uma pessoa, são vários, tá? Então, letra C aí. Então, primeira bolinha I maiúsculo e na segunda bolinha o C maiúsculo de coletivo. Na página 19, vamos acompanhando aí. Letra B. Essa entrevista não apresenta uma introdução. De que forma é possível saber o assunto e quem são os participantes da entrevista? Então, quando ela não tem a introdução, como teve lá na primeira entrevista da Ruth Rocha, né, nós temos que analisar direitinho, né, e nós vamos saber do assunto através do título, tá? Do título da entrevista. Letra C. Essa entrevista nomeia o entrevistador como moderador, além de fazer as perguntas. Qual é a função do moderador? Então, a função do moderador, ele organiza, né, a entrevista, né? Ele vai conduzindo, né, o bate-papo entre os participantes, né, de forma organizada, tá? Então, a função aí é de organizar a entrevista. Letra C. Essa entrevista. Deixa eu ver aqui se eu pulei alguma coisa. Não, letra C, não, letra D. Essa entrevista foi produzida de material oral. No entanto, para sua divulgação, ela foi escrita.
Cite exemplos de marcas de oralidade na transcrição dessa entrevista. Então, a marca de oralidade, nós vamos ver mais para frente, né, que são palavras informais, tá? E aí ela é classificada como marcas de oralidade. Então, nessa entrevista aí dos personagens do filme, nós temos aí duas palavrinhas, o sabe e o entende, tá? São aí as marcas de oralidade, né, vista aí nessa segunda entrevista. Então, vocês vão escrever aí, sabe e entende. Aí coloca entre aspas, né, porque essas palavras foram retiradas lá da entrevista. Letra E. Há ainda nessa entrevista e na de Ruth Rocha algumas marcas que indicam as ações dos participantes. Essas marcas são registradas entre colchetes. Identifique-as nas duas entrevistas e explique o que elas indicam. Então, a entrevista da Ruth Rocha, né, se a gente voltar lá, tá lá escrito risos entre colchetes, né? Indica que é uma ação, né, da entrevistada, né, no momento da sua fala, né? E lá nos atores do filme, na segunda entrevista, né, que é com os atores do filme, tem lá entre colchetes para Logan, para Alexander, né? Então, isso aí são as marcações que indicam a quem o entrevistador se dirigiu, né, quando fez a pergunta. Porque nesse caso aí são vários participantes da entrevista, tá? E aí, finalizando essa página, o livro traz aí aquele esquema, né? Que eu até já dei em sala de aula, coloquei para vocês copiarem no caderninho, né? O objetivo de uma entrevista é obter informações de especialistas sobre um assunto. Público-alvo, a todos os públicos, mas depende do tipo de entrevista, do objetivo e do assunto tratado. E as características de uma entrevista é o gênero predominantemente expositivo, gênero originalmente oral e sequência de perguntas e respostas, tá? Então, isso aí são as características de uma entrevista, ok? Página 19, e aí nós vamos falar sobre as marcas de oralidade. Então, o livro diz assim: quando uma entrevista oral é transcrita, as marcas de oralidade podem ser preservadas ou eliminadas, a depender de vários fatores, como o veículo onde irá circular o público-alvo e a intenção da publicação. Então, se eu faço uma entrevista aqui oral sem escrita, eu vou cometer marcas de oralidade, né? Isso que ele quis dizer. Mas quando a gente vai passar essa entrevista para o papel, né, e aí a gente vai ter uma maior atenção e não colocar essas marcas de oralidade, ou seja, os termos informais, tá? Então, isso que quis dizer aí esse parágrafo que eu acabei de ler. E aí o livro traz, né, nessa primeira questão da página 20, releia um trecho da entrevista de Ruth Rocha e, na sequência, um trecho da entrevista com os atores do filme Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Então, ele trouxe aí, né, dois trechos, A e B. Em qual dos trechos acima há marcas de oralidade? Identifique-as. Então, nós vamos ler aqui rapidinho o trecho A. Quando a entrevistadora faz a pergunta: como você acha que é a melhor forma de incentivar uma criança a ler? Aí Ruth Rocha responde: a criança tem que ser estimulada, você tem que conversar com a criança, cantar muito com ela, ensinar versinhos, contar histórias desde que nasce, porque a leitura é um complexo que compreende ler, escrever e entender. É importante criar a criança para ler bem. Ter vários livros no alcance da criança. Vejo muita gente comprar um celular para a criança que custa cerca de R$ 1.000, mas nunca vi um pai gastar R$ 1.000 em livros. Outra coisa muito importante a ler é o evento. A criança passa muito tempo brincando de ser grande, de ser bombeiro, médico. Elas imitam os adultos, então é importante que em uma casa as pessoas leiam, que cultivem a cultura. Agora, se ela vai ler mesmo, eu não posso garantir.
e aí os risos, né? E já aí no trecho B, que já é do filme, né? O moderador faz a pergunta, e você, Jack, como foi interpretar o Luke? Aí ele vai e responde: sabe, acho que ajuda muito quando você está trabalhando cercado de um elenco tão talentoso. É um desafio, mas de repente ele é minimizado e fica bem mais fácil trabalhar quando se contracena com atores assim. Então a pergunta é: em qual dos trechos acima a marca de oralidade? Somente no trecho B, né? Aonde ele já responde, né, com a palavrinha aí sabe, né? Bem assim informal. Então vocês vão colocar na letra A da página 20, no trecho B, 2 pontos, a palavrinha sabe, tá? Com base no público-alvo de cada uma das entrevistas e no veículo em que foram publicadas, explique por que em uma não há marca de oralidade e em outra há. Então, por que na entrevista de Ruth Rocha não houve aí as marcas de oralidade e na outra teve, né? Porque na entrevista da Ruth Rocha, né, a entrevista foi publicada em um canal de entretenimento, né, vinculado a um jornal digital, né, e foi destinada assim a um público em geral, né, abrangendo todo o público. Já na entrevista B, ela foi vinculada em um site destinado a pessoas que apreciam filmes e livros que tratam de temas como os abordados no filme em questão, né? Então, geralmente são adolescentes, jovens, né? E por isso ficou aí uma linguagem mais despojada, né? Utilizando aí uma linguagem informal, onde temos aí as marcas de oralidade, ok? Aí vocês podem colocar aí, né, com as próprias palavras de vocês, essa questão B da número 1, tá? Segunda questão da página 21 diz assim: leia um trecho de uma entrevista com o artista Luan Nascimento, grafiteiro, historiador e monitor do Museu do Homem do Nordeste. De quem foi a ideia de grafitar a nova sala de convivência? Né? Uma pergunta. E aí ele dá as respostas, né? Letra A, ele fala assim: com que objetivo a entrevista foi realizada? Né? Vocês lendo aí, né? Ele criou, né, essa entrevista aí justamente para divulgar, né, divulgar aí o trabalho dele, tá? Divulgar aí o museu, tá? Na entrevista há algumas marcas de oralidade, identifique-as. Então, aqui nesse trecho aqui, né, da entrevista, se a gente for ler direitinho, nós temos aí várias marcas de oralidade. Eu vou estar falando e vocês vão estar escrevendo, tá? Tem aí o A com H, né? Vírgula, o né, o então, o mais sem o i, enfim, e o uso das reticências, tá? O uso das reticências também é uma marca de oralidade, porque você não conclui, né, e deixa o assunto aí fluir. Então, é também uma marca de oralidade. Então, repetindo, né, o H, né, então, mais, sem o i, enfim, e o uso de reticências. Com que função essas expressões foram utilizadas? Né, para manter o diálogo aberto, tá? Por isso que foi utilizada essas expressões informais, para manter um diálogo aberto aí entre as pessoas envolvidas.
E aí vocês podem estar grifando, tá? Ou com lápis ou com marca-texto mesmo. Aí no final da página 21, que é assim, ó. Vamos grifar, eu vou lendo, vocês vão grifando. A repetição de palavras e expressões como a, né, então, mas, enfim, é própria da oralidade e pode auxiliar na ordenação dos fatos e manter a atenção do ouvinte, tá? Só para vocês, né, se ligarem aí quando tiver essas palavras, né, vocês já vão saber que está tendo aí a presença das marcas de oralidade, ok? Terceira questão, página 22. Além da entrevista, há outros gêneros em que as marcas de oralidade costumam estar presentes, como o diário. Veja, então quando a gente está escrevendo um diário, né, sempre em primeira pessoa, porque você está falando de você mesmo, né, então você também comete aí as marcas de oralidade, até porque, né, é um desenvolvimento aí informal, tá? Então, esse exemplo aí que o livro trouxe, diz assim, 15 de fevereiro, ganhei este diário hoje. Bom, na verdade, eu ganhei no ano passado, no dia da troca do presente de amigo secreto. Fiquei super feliz de ter sido amiga da Dri. Além do diário, ganhei uma pulseira lindíssima. Adorei o diário, mas só estou começando a escrever hoje porque vieram as férias. O início das aulas não tinha começado ainda, por pura preguiça. Gostar de escrever eu até gosto e prometo de pés juntos e dedos cruzados que a partir de hoje não falho mais um dia sequer. Só se espero realmente que aconteçam boas coisas para contar. Se for como o ano passado, cruz credo. Nem gosto de lembrar, mas como não consigo controlar a portinha da lembrança, acabo pensando tudo outra vez. E aí, né, vem as reticências porque ela continuou aí, né, escrevendo. Então, vocês viram que é uma linguagem bem informal, né? Por se tratar de um diário, a personagem conta situações vividas por ela em seu dia a dia. Que fato ela destaca nesse trecho? Ela fala que ganhou um diário, né? E ela quer manter, né? Promete aí mantê-lo sempre atualizado, tá? Letra B. Para quem ela está relatando esses fatos? Para ela mesma, né? É um diário. Letra C. Biloca descreve suas emoções de acordo com suas lembranças. Em alguns momentos, ela faz algumas interrupções no seu pensamento. Identifique como essas pausas são destacadas no texto. São destacadas pelas reticências, tá? Ela fala e pausa, né? E coloca reticências. Então, letra C aí são as reticências, o uso das reticências. Letra D. Com que finalidade essas pausas foram inseridas? Para quê? Para indicar que a menina, né, parava e pensava nos eventos que ocorreram, né, e que estão sendo descritos por ela. Na página 23, diz assim: leia a seguir o trecho de um desafio gênero oral de origem popular baseado no improviso, que é uma disputa entre dois cantores acompanhados de seus instrumentos musicais. Observe de que forma as marcas de oralidade se tornam um recurso expressivo e fundamental em gêneros como esse. E aí, né, são dois cantores aí, e eu vou estar lendo. Eu me chamo Josué, filho do grande Romano.
o cantador mais temido que houve do gênero humano. Tinha a ciência da abelha, tinha a força do oceano. Aí o outro fala: eu me chamo Manuel, por alcunha serrador, a minha serra não torce, seja que madeira for, os dentes dela vomitam um grande raio abraçador. Então, né, vocês estão vendo aí que eles, né, têm aí um costume, né, de pronunciar palavras erradas, né, e de fazer aí rimas, né. Então a pergunta é: no desafio lido, há várias palavras registradas conforme a fala. Identifique algumas dessas palavras. Então, são justamente essas palavras aí que eles não pronunciaram corretamente. Cantador, ele quis dizer cantor, né? Então, vocês vão escrever aí, cantador, tá lá no balãozinho, tá? Só copiar. Ciência, serrador, for e abraçador. Essas palavrinhas estão aqui, tá? Então, vocês podem copiar, até porque, né, são palavras que a gente não costuma falar e aí a gente tem até dificuldade de pronunciar. Então, repetindo, cantador. Olha, eu estou na página 23, número 4, letra A. As palavras são cantador, ciência, serrador, for e abraçador. Letra B. Explique que efeito essas grafias sugerem, considerando o gênero em que foram empregadas. Então, né, como o gênero desafio é essencialmente oral, o cantador, né, ele, né, a grafia das palavras, elas destacam, né, e contribui para aproximar aí, né, os cantores da realidade, né, cria aí um efeito expressivo deles, né, da forma realmente que eles falam, ok? Então, pessoal, essa foi a última página, né, de exercício aí do capítulo de entrevista, né? Na página 24 e na página 25, o livro sugere aí o que vocês produzam uma entrevista, e isso foi feito, tá? Foi feito até na semana que eu não compareci na escola, né? Então, vocês produziram aí uma entrevista, né? E é o que o livro sugere aqui. Então, essa parte aqui já foi feita em sala de aula, ok? Vou estar então finalizando esse capítulo. Na próxima aula, eu já vou entrar no capítulo 2. Nós vamos trabalhar, né, estudar sobre reportagem, que é um assunto parecido com entrevista, né? Não é igual, mas é parecido, tá? E eu vou seguir, né, o que eu sempre faço, né? Depois que eu finalizo os capítulos, eu passo um exercício, né, de revisão, né, para daí então a gente fazer aí a avaliação, tá bom? Para a semana aí eu já vou estar passando para vocês o livro de leitura, tá? Referente ao primeiro bimestre. E posteriormente aí o trabalho que vai ser feito, tá? Acredito que vai ser um trabalho interdisciplinar, tá? Bom, qualquer dúvida vocês podem estar me chamando, tá? Estarei à disposição, tá bom? Vamos estar finalizando aqui, tá? E qualquer coisa, só chamar, tá bom? Beijinho, tchau, tchau.